Estamos aqui com Amir Klink, o nome mais importante hoje no Brasil a respeito de navegação, também uma referência internacional nessa área e que gentilmente está nos cedendo uma entrevista. Amir, é uma enorme satisfação tê-lo aqui conosco e eu queria que você falasse um pouco a respeito de como foi que começou tudo isso. Eu sei que você desde muito garoto ainda, muito jovem, frequentava com a família a praia de Paraty. Você certamente se interessou muito pela história daqueles pescadores, dos primeiros navegantes com os quais você teve contato. Mas enfim, de onde surgiu a paixão pelo mar? Surgiu de leituras de grandes navegadores ou surgiu do contato direto com esses pescadores e homens do mar? É interessante porque tem gente que pensa que eu sou assim absolutamente maníaco por barcos, por mar e essas coisas, mas o meu interesse pelas viagens, pelas histórias dos homens do mar, pelas histórias do mar, começou com uns livros. E embora eu tivesse tido o privilégio quando eu era pequeno, a gente foi morar em Paraty, e eu tive o privilégio de conhecer a história da cidade, a vocação marítima do início da história de Paraty, inclusive do tempo dos índios Guianás. Quer dizer, a cidade já tinha essa característica de ser uma cidade de porto, que recebia as pessoas, que embarcavam em segurança. Foi através dos livros que eu comecei a descobrir, através de uma revista que se chamava L'Illustration, e foi também através de um outro caminho, o das línguas. Meus pais falavam várias línguas, 6, 7 línguas, e escreviam em todas elas. E eles não eram brasileiros de nascimento, mas tinham um amor muito mais, na minha opinião, autêntico pelo Brasil do que os brasileiros natos, que simplesmente nasceram. É fácil ser patriota. E me incomodava muito o fato de não falar nenhuma língua além do português, nenhuma língua indígena, por exemplo. Nós que temos mais de 220 línguas ainda vivas, de mais de 10 troncos linguísticos diferentes, eu não falava. Eu resolvi estudar francês primeiro, por conta própria. Eu decidi que eu seria fluente em francês. E aí eu descobri uma revista chamada L'Illustration, que era uma revista épica do início do século passado, e foi em Paraty, na fazenda da Itatinga, que eu descobri os primeiros relatos da descoberta do Polo Sul, a história dramática do Sir Ernest Shackleton, a expedição mal sucedida do Falcon Scott, do Robert Scott, a vitória suspeitada do Roald Amundsen, e aquilo eram histórias, e esses barcos passaram por essa região, pararam na Ilha da Trindade. Então foi assim que nasceu esse interesse, e foi desse modo que eu comecei a olhar para aquelas canoinhas que a gente falava vagabundas e tortas, e descobri que na verdade elas representavam um patrimônio cultural riquíssimo, que cada baía, cada enseada tinha uma técnica diferente de estilo, que tinha uns mestres canoeiros que eram reputadíssimos e famosos entre os caiçaras, como o Mané Santos, por exemplo, o Mestre Bigua, e que tudo aquilo era um universo desconhecido do paratiense. Então acho que foi assim que nasceu esse interesse, e foi uma maneira para mim muito, acho que positiva, para fazer o que eu faço. Hoje a gente estuda exatamente o estilo, a história, o design, antes de pensar em barcos revolucionários. Amir, você fez várias viagens importantes, como atravessar o Atlântico Sul, por exemplo, num pequeno barco. Você viajou por áreas quase que totalmente desconhecidas e ainda não cartografadas. Você viajou da Antártica até o Polo Norte. Quer dizer, você fez coisas incríveis que seriam muito desafiantes para qualquer navegador experiente. Dessas experiências, qual foi a mais marcante para você e por quê? Eu acho que foi a minha primeira travessia, quer dizer, milhares de barcos cruzaram o Atlântico. A remo era uma coisa surpreendente, e no entanto eu percebi que era mais simples do que cruzar num veleiro, numa embarcação a motor. Mas a viagem que para mim foi marcante foi a minha primeira travessia na Baía de Paraty, porque foi
num dia de mau tempo, de uma ilha até a cidade. Eu deveria fazer isso em menos de 1 hora, acabei levando 8 horas e fiquei desaparecido. E foi a primeira vez que eu botei em prática o conhecimento autóctone em relação às canoas. Eu perdi a cuia e a canoa virou. E tinham ondas. E o vento me levava para alto mar. E foi aí que eu lembrei do Gaspar, que me tinha me ensinado: o dia que você tiver uma canoa virada e sem como você tirar a rua dela? Através do balanço. Você pula na água e puxa ela para um lado, depois puxa ela para o outro, e em um momento, quando você encontrar o ritmo da canoa, a água vai sair pela polpa e depois pela proa, pela polpa, e aí você vai poder voltar. E assim eu fui fazendo isso, porque a canoa ia enchendo d'água, as ondas eram grandes. Então eu acho que essa foi uma travessia marcante. A travessia que você fez no Atlântico Sul, num barco a remo, resultou num livro muito importante na sua carreira também como escritor, que é 100 Dias entre Céu e Mar. Esse livro, pelo que eu sei, já vendeu mais de 500 mil exemplares, ou seja, é um grande sucesso editorial, principalmente se considerar que se trata de um nicho bastante específico do mercado editorial, que são relatos de navegação. A que você atribui o interesse dos leitores por uma obra com esses temas? Eu acredito que não seja o fascínio do relato, né? Ele vendeu bem com a editora José Olímpio, que foi a minha primeira editora, com essa nova editora, a Companhia das Letras, com quem eu estou há 15 anos. Eu acho que já foi 3 vezes esse número, e é engraçado que ele continua sendo agora a edição de bolso. Agora vai ser o segundo livro da minha editora atual, nesse formato duvidoso, polêmico, bom, digital, que vai ser como se ganha dinheiro e como se mantém a qualidade do livro e a função do editor e tudo mais. Mas eu não acredito isso ao interesse, ao fascínio, à façanha que estão contidos no relato. Eu acredito isso, eu acho a qualidade do texto. Eu gosto de escrever, eu gosto de fazer revisão de texto. O estudo de línguas para mim foi um negócio que eu fiz por paixão, não era só por obrigação. Então, e eu acho que é difícil pretender isso, mas eu fui feliz no texto. Foi um texto muito elaborado, eu levei 1 ano e pouco. A editora na época, eles entraram em parafuso, queriam me processar: mas nós precisamos lançar o livro em 2 meses, que história é essa? Eu falei: não, eu vou, mas eu para trabalhar bem num livro eu preciso de pelo menos 10 a 12 meses. E eu acho que o livro foi, por si só, pelo modo como foi escrito. Claro que eu tinha um eixo, uma narrativa para descrever, mas aconteceram eventos interessantes e também, de certa maneira, o livro levantou certas polêmicas que, para mim, era uma questão crucial colocar elas em discussão. Por exemplo, essa bobagem de descobrimento do Brasil e essas coisas absurdas que a gente lê hoje e que nunca aconteceram, né? Ninguém descobriu o Brasil em 1500. Os portugueses já estavam cansados de vir para cá, eles precisavam comunicar ao mundo. Era uma decisão estratégica mandar uma esquadra, era um fato de propaganda, de diplomacia internacional, de geopolítica. E sem desmerecer o fato histórico do nosso descobrimento, quando eu estudei a rota dessa primeira viagem, eu compreendi a dimensão fabulosa da obra portuguesa. Lendo, por exemplo, Camões, que foi preso por ter revelado num dos seus cantos o grande segredo português. O descobrimento do Brasil fazia parte de um segredo econômico português, muito bem guardado. E componentes desse segredo, uma ferramenta, a caravela, que até hoje a gente não sabe como era. Não existe não herdamos uma descrição técnica de como era o contrabordo de uma caravela. Ninguém sabe fazer. Todas as réplicas até hoje não resolveram. O conhecimento dos sistemas anticiclônicos, que Camões, sem querer, num dos seus cantos, revelou, o grão-rodeio, e foi quase preso e condenado por isso. Quase. E finalmente o fato de os portugueses terem desenvolvido o método de navegar meses a fio sem contato com a terra, num mundo novo. O mundo velho é um mundo fácil de navegar. O hemisfério norte,
porque a gente tem a estrela polar, que dá a direção e a latitude. Mas não se navegava abaixo do Cabo Verde, por uma razão simples: a polar desaparece e não existe uma esteira no eixo celeste do hemisfério sul. Então, os portugueses desenvolveram um conhecimento novo, uma nova inteligência para calcular a latitude em alto mar. E claro, em plena Inquisição, se alguém revelasse esse conhecimento, terminaria ardendo na fogueira. Então, por isso, foram tantos os segredos e, infelizmente, foi tão bem sucedida essa fabulosa empreitada portuguesa e foi tão inovadora quando o mundo, durante quase 400 anos, 380 anos, desde o Cabot, insistiu em construir uma ligação comercial com o Oriente, indo pelo norte, porque é fácil navegar no norte, tem a polar o tempo inteiro, tem os indícios de que o Ártico é atravessável. Os portugueses apostaram num caminho novo, pelo sul, pelo desconhecido, onde não havia nem a ferramenta e nem a inteligência necessária. Só que esse caminho mostrou-se o único caminho viável até hoje. Aliás, até o ano passado, porque agora com o aquecimento global abriu-se a calota polar. Então, navegadores de vários países se iludiram com os indícios da viabilidade de se navegar pelo Ártico por causa das madeiras que saem do gelo, sabendo que na Groenlândia, Islândia, Spitsbergen não existem árvores. Eles sabiam, se as madeiras vêm do Oriente até o Ocidente, os navios têm que poder passar no sentido reverso. E é verdade, só que as madeiras não vêm em 2 ou 3 anos, elas vêm num período que varia de 300 a 900 anos. E esse é o lado mais fabuloso ainda da empreitada portuguesa, a inovação. E, infelizmente, o sucesso dessa história, dessa empreitada, foi o que determinou a sua curta existência. Porque Portugal era muito pequeno para o tamanho da sua obra e, infelizmente, o objetivo deles não era colonizar para se fixar, era simplesmente ganhar, explorar. E em 1530 e poucos, a peste veio sobre Lisboa, uma cidade importante, mas pequena, e aí a ganância terminou com o conhecimento matando as cabeças. Quer dizer, foram tantas as viagens entre 1500 e o final do século XVI, 1575, que acabou-se o conhecimento de uma maneira tão radical, drástica, que até hoje excluiu Portugal desse universo. Então, eram histórias reais, muito mal contadas, muito mal escritas e descritas, mas que me fascinaram, e eu acho que um pouquinho disso talvez temperou o livro. Que levou a um grande sucesso. Você citou há pouco a questão do aquecimento global. Então, aproveitando esse ponto, você, como um navegador que tem contato com vários pontos do globo terrestre pelo mar, e sabendo que esse é um tema bastante polêmico, porque há cientistas que apostam na existência efetiva do aquecimento global e há aqueles que acham que não, que isso são fases da própria Terra, que já houve outros aquecimentos no passado. Você que está em contato direto com a natureza e o mar, para você, existe o aquecimento global efetivamente? E você acredita que ele possa ser resultante daquilo que o homem vem fazendo com o planeta? Para um microscópico intervalo de tempo que cobre a minha existência de 50, 60 anos, eu poderia dizer que sim, que está havendo uma mudança impressionante. Mas esse microscópico intervalo de tempo é quase irrelevante, perto do que a gente pode chamar de história da Terra plena. Então, o fato é que já houve pelo menos 2 outros períodos mais quentes da história da Terra, mas até isso é passível de discussão, porque um componente novo desses acontecimentos é descobrir o quanto o atual período de aquecimento, porque a gente passa, decorre de atos que nós cometemos na história recente. O grande privilégio que eu tenho como um viajante regular para a Antártica, assim, nesses últimos 25 anos, eu fiz mais de 35 viagens para lá,
e a gente, eu acho que o privilégio é o contato com as pessoas que são os especialistas que estudam esse assunto. E o mais interessante desse contato é que na comunidade científica e nas cabeças hoje que discutem esse assunto no mundo, não há sombra de consenso. Então, eu tenho